Nos próximos 60 segundos, sua mente vai produzir algo entre 40 e 60 pensamentos. E você não vai escolher praticamente nenhum deles. Eles simplesmente vão aparecer, um atrás do outro, como se tivessem vida própria. E a maioria vai passar sem que você sequer perceba que passou. Alguns vão mudar seu humor. Alguns vão mudar uma decisão que você tomaria hoje. E um ou dois deles, repetidos por anos, já mudaram o rumo inteiro da sua vida sem que você jamais tenha assinado embaixo. A maioria das pessoas vive assim do nascimento até a morte, recebendo pensamentos como quem recebe correspondência que não pediu, abrindo cada envelope, acreditando no conteúdo e agindo de acordo. Nunca lhes ocorreu que existe uma alternativa. Nunca lhes ocorreu que é possível ler o pensamento antes de aceitá-lo, examinar de onde ele veio e decidir se ele fica ou não. Napoleon Hill identificou exatamente essa capacidade como o hábito mental mais determinante que ele encontrou nas pessoas de grande realização que estudou ao longo de décadas. Não era otimismo, não era disciplina de trabalho, não era nem mesmo inteligência acima da média. Era algo muito mais básico e infinitamente mais raro. Essas pessoas sabiam o que estavam pensando. Parece pouco, é a coisa mais rara que existe. Hoje você vai entender exatamente o que é esse hábito, por que praticamente ninguém o desenvolve e como instalá-lo na sua própria vida a partir desta manhã. Vai entender por que a maioria das pessoas confunde os próprios pensamentos com a realidade e o preço absurdo que essa confusão cobra ao longo de uma vida inteira. E vai entender por que a Bíblia, com uma precisão que antecede em milênios qualquer estudo formal sobre o tema, já instruía as pessoas a guardar aquilo que passa pelo coração. Antes de continuar, escreva nos comentários: eu escolho o que penso, não como uma frase decorativa para repetir sem sentir, como a declaração de quem está disposto a assumir o comando do único território que realmente lhe pertence. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque essa mudança acontece um dia de cada vez. Agora respire fundo, encha os pulmões completamente, segure por um momento e solte devagar. Mais uma vez, inspire, segure e solte. Sinta a mente se acalmando e se preparando para receber o que vem a seguir. Napoleon Hill chegou a esse tema por um caminho que ele mesmo descrevia como frustrante. Ele havia identificado dezenas de princípios que as pessoas bem-sucedidas aplicavam, havia documentado cada um com cuidado e, mesmo assim, observava algo que não fazia sentido. Pessoas que conheciam todos esses princípios intelectualmente continuavam vivendo exatamente como antes. Elas conseguiam explicar o que era propósito definido, conseguiam explicar o que era autossugestão, conseguiam recitar de cor a importância da persistência e continuavam presas nos mesmos padrões que sempre as prenderam. Levou anos para ele entender o que estava faltando. E quando entendeu, era algo quase constrangedoramente simples. Essas pessoas não conseguiam aplicar nenhum princípio porque não conseguiam enxergar a própria mente funcionando. Elas estavam completamente dentro dos próprios pensamentos, sem nenhuma distância, sem nenhum ponto de observação. E não se pode corrigir algo que não se consegue enxergar. Napoleon Hill costumava ilustrar isso com uma comparação que vale a pena guardar. Ele dizia que entregar princípios de sucesso a alguém que não observa a própria mente era como entregar um mapa detalhado a uma pessoa que não sabe onde está. O mapa pode ser perfeito, cada estrada desenhada com precisão, e ainda assim é completamente inútil, porque a primeira informação necessária não é para onde ir, é onde eu estou agora. E a única forma de saber onde você está é conseguir olhar para dentro sem estar completamente imerso. Ele também observou algo que considerava especialmente revelador. As pessoas que mais resistiam a essa ideia eram justamente as que mais precisavam dela. Quando ele sugeria a alguém que observasse os próprios pensamentos durante alguns dias, a reação mais comum era de impaciência. As pessoas queriam a técnica, o método, o passo a passo prático. Observar parecia perda de tempo, coisa de quem não tem o que fazer. Napoleon Hill registrou que essa impaciência era, em si mesma, um pensamento não observado operando. A pressa por resultado
examinada de perto, quase sempre revelava uma crença de fundo. Se eu parar para olhar, vou descobrir que o problema sou eu. E era mais confortável continuar buscando técnicas do que enfrentar essa possibilidade. Provérbios capítulo 4, versículo 23, traz uma das instruções mais práticas de toda a Bíblia e uma das menos aplicadas. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Repare no verbo, guarda. É um verbo de vigilância, de sentinela, de alguém posicionado em cima do muro observando o que tenta entrar. Não é um verbo passivo. E repare na justificativa, porque dele procedem as saídas da vida. Tudo que sai, sai de lá. As decisões, as reações, as escolhas, as palavras, os resultados. Se o portão não é guardado, qualquer coisa entra, e o que entra eventualmente sai transformado em vida vivida. Vamos entender agora com profundidade real os elementos que compõem esse hábito de vigilância mental que Napoleon Hill identificou como o mais determinante de todos. O primeiro elemento é o que ele chamava de separação entre o observador e o pensamento. Esse é o ponto de partida, e é onde a maioria das pessoas nunca chega. Enquanto uma pessoa está completamente fundida com o próprio pensamento, ela não tem pensamentos, ela é o pensamento. Quando surge a ideia, eu não sou capaz disso. Ela não escuta uma ideia. Ela experimenta uma verdade sobre si mesma. Não há distância nenhuma entre a frase e a identidade dela. E porque não há distância, não há possibilidade de exame. Napoleon Hill descrevia o momento em que essa distância se abre pela primeira vez como uma das experiências mais libertadoras que as pessoas que ele entrevistou relatavam. É o instante em que alguém percebe, muitas vezes já adulto, que existe uma diferença entre pensar uma coisa e aquela coisa ser verdade. Parece óbvio quando dito assim. Não é óbvio quando vivido. Milhões de pessoas passam a vida inteira convencidas de que aquilo que a mente diz sobre elas é um relatório objetivo da realidade, quando na maioria das vezes é apenas o eco de algo que alguém disse há 30 anos, repetido tantas vezes que virou paisagem. Diga agora em voz alta: eu tenho pensamentos, mas eu não sou os meus pensamentos. Mais uma vez, eu tenho pensamentos, mas eu não sou eles. De novo, existe um espaço entre mim e o que eu penso. O segundo elemento que Napoleon Hill identificou é o que ele chamava de reconhecimento da origem. Ele documentou que praticamente todo pensamento recorrente e limitante que as pessoas carregavam tinha uma origem identificável e que essa origem quase nunca era a própria pessoa. Vinha de um comentário de um professor, de uma frase repetida em casa durante a infância, de uma humilhação específica que aconteceu numa idade em que a pessoa não tinha nenhuma defesa, de um fracasso interpretado erroneamente aos 17 anos e nunca reexaminado desde então. E o mais impressionante, segundo ele registrou, era o seguinte: quando a pessoa conseguia identificar a origem de um pensamento limitante, o poder daquele pensamento diminuía imediatamente. Não desaparecia, mas diminuía. Porque uma frase deixa de parecer verdade universal no momento em que você percebe que ela tem endereço, data e autor. A prática que ele recomendava era uma pergunta simples, feita sempre que um pensamento limitante aparecesse com força. Quem me disse isso pela primeira vez? Muitas vezes, a resposta chega em segundos e vem acompanhada de um rosto, de um tom de voz, de uma cena específica. E naquele instante a frase perde metade do peso. O terceiro elemento é o que Napoleon Hill chamava de distinção entre observação e interpretação. Esse talvez seja o elemento mais prático de todos, porque é o que resolve a maior parte do sofrimento cotidiano desnecessário. Ele observou que a mente humana produz dois tipos de conteúdo o tempo inteiro e que as pessoas não conseguem distinguir um do outro. O primeiro tipo é observação. Um fato verificável. Alguém não respondeu minha mensagem. O segundo tipo é interpretação. Uma história que a mente conta sobre aquele fato. Essa pessoa está com raiva de mim. Eu falei alguma coisa errada. Ninguém me valoriza. A observação é neutra. A interpretação carrega toda a carga emocional. E o problema
é que a mente entrega as duas coisas coladas num pacote só, com a interpretação parecendo tão factual quanto a observação. Napoleon Hill documentou que as pessoas mais estáveis emocionalmente que ele estudou tinham desenvolvido, de forma consciente ou intuitiva, a capacidade de separar essas duas camadas em tempo real. Elas conseguiam dizer, mesmo diante de uma situação difícil, isto é o que aconteceu. E isto aqui é a história que eu estou contando sobre o que aconteceu. E ao separar, a maior parte da carga emocional simplesmente se dissolvia, porque a carga nunca esteve no fato. Estava sempre na história. Aqui quero fazer uma pausa. Se você está reconhecendo enquanto ouve isso, quantas horas da sua vida foram consumidas por histórias que sua mente contou sobre fatos que talvez nem significassem aquilo, curta esse vídeo agora. Esse gesto é, em si, um pequeno ato de comprometimento com a mudança que estamos construindo. Curta e continue comigo. O quarto elemento é o que Napoleon Hill chamava de intervenção antes da emoção. Ele observou que existe uma sequência previsível que se repete em praticamente todas as reações humanas. Primeiro vem o pensamento, depois vem a emoção correspondente, depois vem o impulso de agir, e por último vem a ação. O detalhe crítico é que a maioria das pessoas só percebe que algo está acontecendo quando já está na terceira etapa, sentindo o impulso, com a emoção já instalada e o corpo já reagindo. E nesse ponto, é tarde demais, porque tentar controlar a ação, quando a emoção já tomou conta, é uma batalha que quase sempre se perde. A vigilância mental permite interceptar na primeira etapa, quando o pensamento ainda é apenas uma frase silenciosa, antes de ter recrutado o corpo inteiro. E interceptar na primeira etapa exige uma fração ínfima da energia que seria necessária para conter a reação depois de instalada. Napoleon Hill comparava isso à diferença entre desviar um rio na nascente com as mãos e tentar contê-lo depois de quilômetros, quando já é uma força que nenhum esforço humano segura. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, descreve exatamente essa prática com uma imagem militar impressionante, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Levar cativo o pensamento, não ser levado por ele, capturá-lo, examiná-lo e submetê-lo a um critério superior antes que ele tenha a chance de dominar. O quinto elemento é o que Napoleon Hill chamava de critério de admissão. Ele observou que as pessoas mais realizadas que estudou não tentavam eliminar pensamentos negativos, o que ele considerava impossível e desgastante. Elas faziam algo diferente. Tinham um critério claro para decidir a quais pensamentos dariam atenção sustentada. A distinção é importante. Um pensamento aparecer é involuntário. Um pensamento permanecer é escolha. Ninguém controla o que surge. Todo mundo controla, com prática, o que recebe atenção repetida. E ele documentou que o critério mais eficaz era surpreendentemente simples. Este pensamento me aproxima de alguma solução, ou apenas repete um problema que eu já conheço. Pensamentos que apontam para a solução merecem atenção sustentada. Pensamentos que apenas reciclam o problema já conhecido, sem oferecer nenhum caminho novo, são exatamente o que ele chamava de ruminação, e ele os considerava uma das maiores fontes de desperdício de energia mental que existem. Filipenses capítulo 4, versículo 8, oferece o critério bíblico correspondente, e é notavelmente parecido. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Repare que o texto não manda evitar pensamentos ruins. Manda direcionar a atenção deliberadamente para uma categoria específica. É uma instrução de direção, não de repressão. O sexto elemento é o que Napoleon Hill chamava de auditoria do diálogo interno. Ele observou que praticamente todas as pessoas mantêm uma conversa constante consigo mesmas ao longo do dia inteiro, e que o tom dessa conversa é, em altíssimo grau, o fator determinante do estado emocional de fundo em que a pessoa vive. E ele documentou algo que considerava chocante.
Se uma pessoa falasse com um amigo próximo da mesma forma que fala consigo mesma, aquela amizade não duraria uma semana. O nível de dureza, de impaciência, de desqualificação que muita gente aplica ao próprio diálogo interno seria considerado abusivo se aplicado a outra pessoa. A prática que ele recomendava era colher amostras, não monitorar o dia inteiro, o que seria impossível, mas parar em alguns momentos específicos e simplesmente escutar o tom. Não o conteúdo, o tom. Como eu estou falando comigo neste momento. Napoleon Hill documentou que essa simples coleta de amostras feita com regularidade produzia uma mudança gradual e depois acelerada, porque a pessoa começava a perceber o próprio padrão, e uma vez percebido, ele já não conseguia mais operar da mesma forma na escuridão. O sétimo e último elemento é o que Napoleon Hill chamava de leitura do corpo como sistema de alerta. E esse é provavelmente o mais prático de todos para quem está começando, porque resolve um problema óbvio. Se os pensamentos passam despercebidos, como perceber que é hora de observar? A resposta que ele encontrou era elegante. Não tente perceber o pensamento, perceba o corpo. O corpo reage antes da consciência registrar. O peito fecha um pouco. O maxilar trava. Os ombros sobem alguns centímetros. A respiração encurta sem que você tenha decidido nada. Existe um aperto no estômago que aparece do nada. Esses sinais chegam segundos antes de a pessoa conseguir nomear o que está sentindo, e muito antes de conseguir identificar o pensamento que disparou tudo. Napoleon Hill observou que as pessoas com maior domínio emocional que ele estudou usavam o corpo exatamente assim, como um sistema de alarme instalado antes da porta. Elas não precisavam vigiar cada pensamento, o que seria exaustivo. Elas apenas reagiam ao alarme. Quando o corpo sinalizava, elas paravam e perguntavam: "O que acabou de passar pela minha cabeça?" E ele registrou algo importante sobre isso. A resposta quase sempre estava disponível. O pensamento ainda estava ali, a poucos segundos de distância, perfeitamente recuperável. O que faltava não era memória, era o hábito de olhar para trás no momento certo. A prática, portanto, é simples de descrever e leva tempo para instalar. Sempre que o corpo sinalizar tensão, use isso como um toque no ombro. Pare por 3 segundos, pergunte o que passou e observe o que aparece. Diga agora: "Meu corpo me avisa antes da minha mente perceber, e eu escolho escutar esse aviso." Repita: "Meu corpo me avisa e eu escolho escutar." Antes de passarmos para as práticas concretas, quero contar uma história que Napoleon Hill registrou em suas pesquisas, porque ela ilustra melhor do que qualquer explicação teórica. Ele descreveu o caso de um homem que era, por qualquer avaliação externa, extremamente competente. Trabalhava bem, era respeitado tecnicamente por quem o conhecia, entregava resultado consistente. E mesmo assim vivia num estado permanente de tensão, com uma sensação constante de que estava prestes a ser descoberto como insuficiente. Napoleon Hill registrou que esse homem havia procurado ajuda para o que ele descrevia como ansiedade profissional e que várias tentativas anteriores haviam falhado porque todas tratavam o sintoma. Descanse mais. Organize melhor o tempo. Reconheça suas conquistas. Nada disso mudava a sensação de fundo. O ponto de virada, segundo o relato registrado, aconteceu quando alguém sugeriu a esse homem um exercício simples. Durante uma semana, ele deveria anotar, sem julgar e sem tentar corrigir, exatamente as frases que passavam pela sua cabeça nos momentos de tensão. Apenas anotar com as palavras exatas. Napoleon Hill documentou que o que apareceu naquela lista chocou o próprio homem. Não eram pensamentos vagos de insegurança, eram frases específicas, repetidas com uma constância quase mecânica, dezenas de vezes por dia. E várias delas eram literalmente as mesmas palavras que ele havia escutado de uma figura de autoridade na infância, palavra por palavra, incluindo o tom. Ele havia passado décadas ouvindo aquela voz e acreditando que era a própria voz. Nunca tinha ocorrido a ele que aquilo tinha um autor. O que mudou a partir dali não foi um evento dramático. Segundo o relato que Napoleon Hill registrou, esse homem descreveu a mudança da seguinte forma:
As frases continuaram aparecendo, exatamente iguais, com a mesma frequência. A diferença é que ele passou a reconhecê-las quando apareciam. E no instante em que ele reconhecia, elas perdiam a autoridade de verdade absoluta e viravam apenas o que sempre foram, uma gravação antiga tocando sozinha. Anos depois, ele resumia a própria experiência com uma frase que Napoleon Hill considerou digna de registro. Eu não consegui apagar a fita. Eu só aprendi a saber que era uma fita. Essa história ilustra os elementos que discutimos: a separação entre observador e pensamento, o reconhecimento da origem, a distinção entre o que é fato e o que é interpretação, e a auditoria honesta do diálogo interno. Agora vamos às práticas concretas que você pode começar a aplicar já a partir desta manhã. A primeira prática é o que Napoleon Hill chamava de coleta de amostras. Escolha 3 momentos fixos do seu dia, momentos que já acontecem naturalmente, e associe a eles uma pausa de 10 segundos com uma única pergunta: o que eu estou pensando neste exato momento? Não julgue a resposta. Não tente corrigir. Apenas registre mentalmente, ou por escrito se preferir. O objetivo dessa prática não é mudar nada ainda, é apenas começar a enxergar. E enxergar já muda mais do que parece. A segunda prática é a separação entre fato e história. Sempre que você perceber uma carga emocional forte se instalando, faça o exercício de escrever ou dizer mentalmente 2 frases separadas. A primeira começa com: o que aconteceu foi. Nessa frase, entra apenas o que uma câmera de vídeo teria registrado sem nenhuma interpretação. A segunda começa com: a história que eu estou contando sobre isso é. Nessa frase, entra todo o resto. Napoleon Hill documentou que a maioria das pessoas se surpreende ao fazer esse exercício pela primeira vez, porque descobre que a primeira frase costuma ter uma linha e a segunda costuma ter um parágrafo inteiro. Toda aquela carga estava na segunda frase. A terceira prática é o rastreamento de origem. Escolha um único pensamento limitante recorrente, aquele que você reconhece porque volta sempre, e faça a pergunta: quem me disse isso pela primeira vez e quando? Dedique alguns minutos reais a isso. Não force a resposta, mas dê espaço para ela aparecer. Napoleon Hill observou que na maioria dos casos algo emerge e que o simples fato de localizar a origem já reduz significativamente o poder daquela frase. Aqui quero pausar. Esse processo completo de vigilância mental, com exercícios estruturados para cada um dos elementos que discutimos, incluindo o trabalho mais difícil de identificar padrões que operam há décadas em silêncio, é exatamente o que a Bíblia da Mente Milionária desenvolve em profundidade. Se você quer esse suporte estruturado, o link está disponível tanto na descrição deste vídeo quanto nos comentários fixados. A quarta prática é o teste de utilidade. Sempre que você perceber que está pensando repetidamente sobre alguma coisa, aplique a pergunta que discutimos: este pensamento está me aproximando de alguma solução ou apenas repetindo um problema que eu já conheço? Se for solução, continue. Se for repetição, redirecione deliberadamente. Não reprima, redirecione. Escolha conscientemente outra coisa para ocupar aquele espaço, porque a mente não aceita vazio, ela só aceita substituição. A quinta prática é a auditoria de tom. Uma vez por dia, preferencialmente num momento em que você esteja sob alguma pressão, pare e escute o tom com que você está falando consigo mesmo. E faça uma única pergunta corretiva. Eu diria isso, nesse tom, para alguém que eu amo e que estivesse passando pela mesma situação? Se a resposta for não, reformule a frase como você a diria para essa pessoa. Não como positividade forçada, apenas com o mesmo respeito que você aplicaria a outro ser humano. A sexta prática é o registro de reincidência. Mantenha durante algumas semanas uma lista simples dos pensamentos limitantes que se repetem, não uma lista longa, apenas os recorrentes. Napoleon Hill documentou que essa lista quase sempre revela algo surpreendente. O que parecia ser dezenas de preocupações diferentes geralmente se reduz a 3 ou 4 frases centrais, aparecendo com roupas diferentes. E 3 ou 4 frases são um problema tratável.
dezenas de preocupações, não são. A sétima prática é o uso do corpo como gatilho de observação. E essa é a que eu recomendaria começar hoje mesmo, porque não exige que você lembre de nada. Escolha um único sinal corporal que você já conhece bem, aquele que aparece primeiro quando você fica tenso. Para algumas pessoas é o maxilar, para outras é o peito, para outras é o estômago. A partir de agora, toda vez que você notar esse sinal específico, ele vira uma pergunta automática. O que acabou de passar pela minha cabeça? Só isso. Não precisa resolver nada, não precisa corrigir nada, apenas olhar. Napoleon Hill observou que essa prática era, de longe, a que produzia resultado mais rápido em quem estava começando, precisamente porque ela não depende de disciplina nem de memória. O corpo faz o trabalho de lembrar. Você só precisa responder ao chamado. E ele registrava um detalhe que vale guardar. Nas primeiras semanas, a maioria das pessoas percebe o sinal corporal muito tempo depois, às vezes horas depois, quando a tensão já se instalou completamente. Isso é esperado e não significa fracasso. Com a prática, o intervalo entre o sinal e a percepção vai encurtando sozinho, até que um dia você percebe no exato instante em que acontece. É nesse ponto que a intervenção se torna possível. Agora quero levar você para a dimensão mais profunda de tudo o que discutimos até aqui, porque existe um aspecto desse hábito que vai muito além do controle emocional cotidiano. Napoleon Hill observou, ao longo de décadas estudando pessoas que passaram por transformações radicais, que a vigilância mental produzia um efeito que ele considerava o mais importante de todos e que quase ninguém antecipava ao começar a praticá-la. Ela devolvia à pessoa a autoria da própria vida. Ele explicava assim: uma pessoa que não observa os próprios pensamentos vive convencida de que está tomando decisões. Mas quando examinada de perto, a maior parte dessas decisões é consequência automática de crenças que ela nunca escolheu, instaladas por experiências que ela não controlou, em idades em que ela não tinha capacidade de avaliar nada. Ela não está decidindo, está executando. O momento em que a vigilância se instala é o momento em que essa execução automática é interrompida pela primeira vez. E o que aparece nesse intervalo é uma coisa que muita gente descreve como assustadora e libertadora ao mesmo tempo. A percepção de que existe um espaço de escolha real e que esse espaço sempre esteve ali, apenas nunca havia sido ocupado. Napoleon Hill chamava isso de recuperação da soberania interior. E ele documentou que essa recuperação, quando acontecia, mudava não apenas a qualidade das decisões, mas a relação da pessoa com a própria vida, porque ela deixava de se sentir vítima de um destino já escrito e passava a se sentir participante ativa da própria construção. Provérbios, capítulo 23, versículo 7, resume esse princípio com uma economia de palavras impressionante, porque como imaginou na sua alma, assim é ele. Como imaginou na alma, assim é. Não como as circunstâncias determinaram, não como o passado definiu. Como se imaginou internamente, de forma repetida e sustentada ao longo do tempo. Existe ainda um aspecto adicional que Napoleon Hill considerava especialmente relevante e que ele chamava de efeito de composição da vigilância. Ele documentou que os primeiros dias de prática produzem um resultado quase imperceptível. A pessoa consegue observar 1 ou 2 pensamentos por dia e passa o restante do tempo em piloto automático como sempre. Mas ele observou que a capacidade de observação, uma vez iniciada, cresce sozinha. Cada pensamento observado torna o próximo mais fácil de observar. Depois de algumas semanas, a pessoa já percebe padrões inteiros, enquanto eles ainda estão se formando. Depois de alguns meses, ela consegue interceptar reações antes que elas se instalem. E depois de tempo suficiente, a vigilância deixa de ser uma prática que exige esforço e se torna simplesmente a forma como aquela pessoa opera. É por isso que Napoleon Hill considerava esse hábito o mais determinante de todos. Não porque ele resolva algum problema específico, mas porque ele é a condição sem a qual nenhum dos outros princípios consegue ser aplicado de verdade. Você não consegue mudar uma crença que não consegue enxergar.
Não consegue redirecionar um foco que você não sabe onde está. Não consegue construir fé sem perceber a dúvida que a está neutralizando. Tudo começa em conseguir ver. E existe uma consequência dessa capacidade que Napoleon Hill considerava a mais valiosa de todas, embora ela raramente apareça nas conversas sobre o tema. Ele observou que a vigilância mental, uma vez estabelecida, mudava profundamente a relação da pessoa com os próprios erros. Antes da vigilância, o erro é sempre pessoal. Errei significa sou incapaz. Falhei significa há algo errado comigo. A pessoa e o erro são a mesma coisa, e por isso cada tropeço machuca a identidade inteira. Depois da vigilância, algo muda. O erro passa a ser rastreável. A pessoa consegue voltar e identificar o pensamento específico que produziu a decisão específica que gerou o resultado específico. E quando um erro é rastreável, ele deixa de ser uma sentença sobre quem você é e vira informação sobre o que precisa ser ajustado. Napoleon Hill documentou que essa mudança tinha um efeito enorme sobre a disposição das pessoas de tentar coisas novas, porque o medo de errar, quando examinado de perto, quase nunca é medo do resultado. É medo do que o resultado vai dizer sobre quem você é. Quando essa ligação se rompe, o risco volta a ser suportável. Há ainda uma última dimensão que ele registrava com bastante cuidado. Ele observou que pessoas que desenvolviam vigilância mental tornavam-se progressivamente mais tolerantes com os outros, e não menos. O que parece contraintuitivo, porque se poderia esperar que alguém com mais domínio mental se tornasse mais impaciente com quem não tem. Aconteceu o contrário, e a razão que ele documentava era simples. Quando você observa a própria mente por tempo suficiente, você percebe com clareza absoluta quantas das suas próprias reações nunca foram escolhidas. E a partir dessa percepção, fica muito difícil julgar duramente outra pessoa, porque você entende por experiência direta que ela provavelmente também está apenas executando algo que nunca escolheu. Napoleon Hill concluiu, depois de décadas de pesquisa, que essa era a diferença mais profunda e mais silenciosa entre as pessoas que transformavam suas vidas e as pessoas que passavam a vida inteira sabendo o que deveriam fazer e nunca conseguindo fazer. Não era força de vontade, era visibilidade. Umas enxergavam a própria mente funcionando. As outras estavam completamente dentro dela, sem nenhum ponto de observação, achando que aquilo tudo era simplesmente a realidade. Agora vamos às afirmações finais desta manhã. Repita cada uma delas com toda a convicção que você conseguir reunir neste momento. Eu tenho pensamentos, mas eu não sou os meus pensamentos, e existe um espaço real entre mim e aquilo que passa pela minha mente. Repita: existe um espaço real entre mim e o que eu penso. Eu reconheço a origem das frases que me limitam, e ao reconhecer, elas perdem a autoridade que nunca deveriam ter tido. Repita: eu reconheço a origem e elas perdem a autoridade. Eu separo o que realmente aconteceu da história que a minha mente conta sobre o que aconteceu. Repita: eu separo o fato da história que eu conto sobre ele. Eu escolho conscientemente quais pensamentos recebem a minha atenção sustentada, porque a atenção é o único recurso que eu realmente administro. Repita: eu escolho quais pensamentos recebem minha atenção. Eu falo comigo mesmo com o mesmo respeito que eu ofereceria a alguém que eu amo. Repita: eu falo comigo com o respeito que eu daria a quem eu amo. Eu começo meu dia vencendo, porque assumi de uma vez por todas o comando do único território que sempre foi meu, a minha própria mente. Repita com tudo: eu começo meu dia vencendo, porque eu escolho o que penso. Sinta cada uma dessas afirmações sendo instalada, com profundidade real, no solo receptivo da sua mente nesta manhã. Napoleon Hill concluiu, depois de estudar centenas de histórias de transformação genuína, que nenhuma delas começou com uma mudança de circunstância. Todas, sem exceção, começaram no momento silencioso, em que alguém percebeu pela primeira vez que estava pensando. E que aquilo que estava pensando não era obrigatoriamente verdade, e que, portanto,
podia ser examinado, questionado e substituído. Se você quer estruturar esse processo de forma completa e progressiva, com todas as práticas que discutimos hoje, desenvolvidas em profundidade, a Bíblia da Mente Milionária está esperando por você. O link está disponível tanto na descrição quanto nos comentários fixados deste vídeo. Escreva nos comentários: eu escolho o que penso. Curta esse vídeo se você reconheceu enquanto ouvia uma frase específica que vem tocando sozinha na sua cabeça há anos sem nunca ter sido examinada. Compartilhe com alguém que está lutando contra os próprios comportamentos sem perceber que a origem está um degrau antes, no pensamento que ninguém nunca ensinou essa pessoa a observar. E se inscreva no canal, porque amanhã tem mais uma manhã de reprogramação esperando por você. Nos vemos amanhã, com mais um pensamento observado antes de ser obedecido, com mais um espaço aberto entre o estímulo e a reação. A fita continua tocando, e talvez continue tocando por muito tempo. A diferença, a partir de hoje, é que você sabe que é uma fita. Vá e comece seu dia vencendo.